Mercantilismo. Mercantilismo é um conjunto de práticas econômicas que surge junto com o absolutismo, aí no finalzinho do século XV, começo do século XVI. Basicamente, para entender o mercantilismo, a gente tem que entender que ele está ligado ao absolutismo, ou seja, o rei controla todo o reino. Portanto, o objetivo do mercantilismo, quando a gente fala que é enriquecer o reino, na verdade é enriquecer o rei. Dentro de uma monarquia absolutista, a riqueza de um rei está intimamente ligada à riqueza do reino. Basicamente, o rei ele é dono de tudo que existe no reino, portanto, ele é a riqueza dele é a riqueza do reino. A gente tem algumas coisas aqui que são as principais e as fundamentais dentro desse mercantilismo. A primeira delas é o metalismo. A ideia de que o medidor de riqueza que seria usado seriam os metais preciosos, ouro e prata. Dessa vez, no mercantilismo, o dinheiro passa a ser muito mais importante do que era na Idade Média. Durante as cruzadas, por exemplo, a gente tem a convocação de um gigantesco exército basicamente sem envolvimento de dinheiro. E aqui dentro do absolutismo, não. O exército era pago com dinheiro, é um exército mercenário. Então o rei ele precisa de ter uma coleta de impostos, ele precisa de ter um dinheiro circulando dentro do reino para garantir o seu poder. Portanto, era muito importante saber como medir a riqueza desse reino. E ouro e prata pareciam ser as coisas mais adequadas, as coisas mais ideais. Por que ouro e prata? Primeiro, esses dois metais eles não estragam com o tempo, eles não enferrujam, eles não vão se deteriorando como poderia ser com outras coisas valiosas na época, como açúcar, como seda. E ao mesmo tempo, ouro e prata e não pedras preciosas, por quê? O valor de uma pedra preciosa ele tem a ver não só com o peso dessa pedra, mas também com a qualidade da pedra, com o fato dela não ter nenhuma rachadura interna, com o tamanho da pedra. Ou seja, se eu pego 50 diamantes de 1 grama, eles vão valer infinitamente menos do que um diamante de 50 gramas, caso ele seja um diamante perfeitinho. Então, se eu tenho uma barra de ouro e eu preciso pagar soldados, eu preciso pagar alguém, basta eu pegar essa barra de ouro, cortar ela em pedaços, eu não tenho perda nenhum do valor total. Agora, ao mesmo tempo, se eu tenho uma pedra preciosa e o meu dinheiro está guardado em pedras preciosas, eu não tenho como simplesmente cortar essa pedra em pedacinhos para pagar os soldados. Senão eu vou ter uma perda gigantesca de fortuna. Então, a primeira dessas características é essa: metalismo. Ouro e prata são os medidores oficiais de riqueza. A segunda coisa que a gente tem é o monopólio. O rei ele tem o poder de intervir e escolher que empresas, que pessoas, que famílias que podem comercializar determinados produtos. E a tendência é o monopólio, fazer com que apenas uma única empresa consiga comercializar aquele produto. Por quê? Isso vai fazer com que o produto se torne infinitamente mais caro do que se existisse uma livre concorrência. Imagina, por exemplo, se existisse uma única marca de TV ou uma única fábrica de carro no Brasil. Se você não pode ter carro de nenhuma outra fábrica, no final das contas, essa fábrica vai poder ter preços muito maiores e no final das contas as pessoas, porque precisam dos carros, vão acabar comprando. A ideia de monopólio é essa, os produtos vão ficar muito mais caros. Ruim para a população? Sim, sem dúvida, mas lembra que o mercantilismo não tem como objetivo enriquecer o povo, em se enriquecer o rei. Tá, tudo bem. Essas empresas que têm o monopólio, elas vão acabar ficando muito mais ricas. E como que o rei ganha com isso? Primeiro, pelos impostos que ele cobra dessa empresa. Mas segundo, que essa sociedade que a gente tem do absolutismo é uma sociedade muito ligada à questão de méritos, privilégios e assim por diante. Como que alguém recebia um monopólio? A família que recebia um monopólio é porque ela já era uma família, entre aspas, bem amiga do rei. Como que você se torna amigo do rei? Ajudando o rei nas suas campanhas, ajudando financeiramente o rei. Então, você entregar grandes presentes a um rei poderia garantir que você tivesse um monopólio muito valioso e, por sua vez, você manteria esse rei recebendo uma grande quantidade de presentes e apoio financeiro para garantir que você mantivesse aquele monopólio valioso. No final das contas, o rei se enriquecia sim com esses monopólios. Além disso, a gente tem a ideia de balança comercial favorável, que significa você conseguir gastar menos do que você arrecada. Pode parecer uma coisa simples para qualquer criança hoje em dia, a ideia de você gastar menos do que arrecada, isso vai deixar você mais rico com o tempo. Na época não parecia tão simples assim, uma vez que era novidade, um reino baseado em dinheiro, pelo menos comparado à Idade Média anterior. Ah,
Entretanto, isso vai um pouco mais além. Se a gente entender que quem sustenta essa monarquia é a burguesia, são os burgueses que estão entregando dinheiro para esses reis, são eles que são os donos das empresas que estão sustentando essa monarquia, então a gente tem que ver que uh, normalmente a ideia da burguesia é ela ganha dinheiro quando vende e ela gasta dinheiro quando compra. Então seria você conseguir vender a preços muito mais elevados do que você gastou para adquirir aqueles produtos. Em último caso, a gente está falando de um reino. Um reino, quando vende, ele exporta. E quando ele compra, ele importa. Então, dentro de uma ideia mercantilista, para ter uma balança comercial favorável, você precisava conseguir exportar em uma quantidade muito maior e a valores muito maiores do que você importa. Quanto mais você conseguisse produzir dentro do seu próprio reino, dentro das suas próprias colônias e vender para os outros reinos, mais rico você seria. Por último, a gente tem a questão dos impostos protecionistas. Imposto protecionista é uma coisa um pouquinho mais complexa. O objetivo do imposto protecionista é valorizar a produção dentro do seu próprio reino. Imagina assim, Portugal ele tem uma produção de vinho que é nova. Portugal não tem a prática de produção de vinho, já a França produz vinho já há séculos. Se eles já têm essa prática há muito mais tempo, isso quer dizer que eles conseguem fazer o vinho a um preço menor, uma vez que eles não precisam estar investindo em novos maquinários de produção disso, e também de maior qualidade, porque eles já dominam a técnica da produção desse vinho. Se Portugal começa a querer produzir vinho e vai estar produzindo um vinho que vai sair mais caro e de pior qualidade, quem é que em Portugal vai querer comprar o vinho português? Ninguém. Justamente por isso surgem os impostos protecionistas. Você faz com que o vinho que venha da França, ou qualquer outro produto que venha de qualquer outro reino, chegue muito mais caro. Quando esse produto ele é importado, você tem que pagar um imposto por esse produto, fazendo com que o preço duplique, triplique, quadriplique, independente do que você quiser, do tipo de produto que for. Isso vai fazer com que para as pessoas dentro daquele reino sobrem duas opções. Ou elas conseguem o produto que é melhor e que é importado, que ficou mais caro, porque existe o imposto protecionista, ou você compra o produto mais barato, que é o nacional, que é o produto produzido no próprio reino. Tem gente que vai comprar o produto nacional? Tem. Essa pessoa está favorecendo o reino? Sim, com certeza. Por quê? Com o tempo, essa indústria nacional ela vai acabar se desenvolvendo e melhorando. E se você comprou o importado, você também está beneficiando o rei? Claro que sim. Porque o dinheiro que você paga de imposto é o dinheiro que está indo para o próprio rei. Então, no final das contas, o rei lucra dos dois lados. Lucra porque o produto nacional vai começar a ser produzido em maior quantidade, portanto, vai poder se desenvolver com o tempo. E lucra com o imposto que você paga do produto importado. De todos esses que a gente falou do mercantilismo, o que existe em voga até hoje com maior poder é o imposto protecionista. No Brasil, por exemplo, a gente tem um imposto protecionista de produtos importados de alta tecnologia que chega a 100%. Então, quando a gente vai comprar, por exemplo, um programa de computador, um jogo de videogame, qualquer um desses produtos que venha de outro país, você paga um imposto de 100%. Isso quer dizer que se lá fora ele custava 1.000, ele chega dentro do Brasil custando 2.000. Isso é para que haja um incentivo à nossa produção nacional desses produtos. Hoje em dia é um pouco diferente, porque muitas vezes o que acontece? As empresas elas abrem dentro do Brasil produzindo o produto aqui dentro do Brasil. Deixa de ser considerado importado, já que é feito dentro do Brasil, mas continua sendo uma tecnologia de outro país, de uma empresa aqui no Brasil produzindo esse produto.